Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Amados, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra de Deus que está no livro de Provérbios, capítulo 5. Glória ao nome do Senhor Jesus. Livro de Provérbios, capítulo 5. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Irmãos, então vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Glória a Deus. A palavra Amém. do Senhor. Amém. Irmãos, aqui esse capítulo 5 se fala de um perigo do adultério. Ficamos bem na comunhão, tá bom? Aqui diz assim a palavra do Senhor. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e seu paladar é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como um absinto, agudo como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, e os seus passos estão impregnados do inferno, para que não puderes os caminhos da vida. As suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Longe dela seja o teu caminho, e não te chegue à porta da sua casa, para que não des aos outros a tua honra e não entregues a cruéis os teus anos de vida, para que não falte a estranhos o teu esforço, e todo o fruto do teu trabalho vai parar em casa alheia. E no fim venhas a gemer no seu consumir-se da tua carne e do teu corpo. Então digas, como eu odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. E não escutei as vozes dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. No meio da congregação e assembleia foi o que eu me achei em quase de todo o mal. Bebe água da tua fonte, das correntes do teu poço, derramar-se-iam as tuas fontes por fora, e pelas ruas ribeiros da água, seja para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa, e os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor seja atraído perpetuamente. E porque, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher, e te abraçarias ao peito de uma estranha? Eis que os caminhos do homem, então, estão perante aos olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Quanto aos ímpios, a sua iniquidade o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Até aqui, amados irmãos. Amém. Abrindo para todos. Amém. 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 Glória a Jesus. Aleluia. Meus queridos irmãos, aqui está a palavra, irmãos, que se fala sobre o perigo do adultério. Então, queridos, nós temos que estar bem debaixo do sangue de Jesus Cristo, para que todos nós, amados, todos, estejamos andando na palavra de Deus. Vejamos aqui, irmãos, que a palavra já começa assim: filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina o teu ouvido, para que guarde os meus conselhos
e os teus lábios observam o conhecimento. Oh, irmãos, louvado seja Deus. Hoje todos nós Glória a somos Deus, chamados Senhor, que para palavra esta gloriosa, Pai. glória a Glória Jesus. a Nós somos Deus. chamados para esta graça que Cristo Jesus, Ele é tudo na nossa vida. Jesus veio ao mundo para dar a nós a esperança, e já temos essa esperança. Ele mesmo comprou com o seu próprio sangue a vida de todos vocês. Agora, nós temos também que dar ouvido aos conselhos da palavra de Deus. Nós temos que ouvir o que o Espírito Santo nos ensina, para que nós possamos andar na verdade, irmãos, e nós não errarmos diante do Senhor. Vocês lembram que Pedro, lá no livro de Pedro, ele diz assim que nós deveríamos orar e vigiar, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, para ver quem possa tragar, ou seja, quem possa devorar. Então, irmãos, ali já tem um outro ensinamento que nós devemos orar, estar sempre vigilante. Não é somente orar, não, mas estar vigilante também, sempre atento, porque nós não podemos nos distrair neste mundo, irmãos. Temos que estar acordado. E aqui, no livro de Provérbios, vemos, então, sobre o perigo do adultério. Amados, glória ao nome do Senhor. E aqui vem o conselho. Olha só, irmãos, o conselho da palavra para nós. É claro que aqui, irmão, vai envolver as mulheres também, não é só os homens, não, tá bem? Os homens, eles são mais advertidos porque ele tem a cobiça, o homem, ele tem o pecado da cobiça. Mas hoje, nos dias de hoje, as mulheres também estão com o pecado da sedução, mais forte ainda para seduzir. Então, igreja, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus e nós não somos instrumentos de pecado. Nós somos instrumento para a vida eterna. Nós somos almas viventes para ser, glória a Deus, ser glorificado o nome de Deus e não instrumento de pecado como é os ímpios também. Nós fomos libertos da escravidão de Satanás. Ele faz, vocês podem ver nos dias de hoje, enquanto nós estamos aqui glorificando a Deus, louvando ao Senhor, andando na luz da palavra de Deus e recebendo a palavra de Deus, nesse exato momento, vários motéis lotados de adultérios, de prostituições, vários lugares cheios de prostituições. Nesse momento está tendo assassinato, morte, roubo, furto, estupro, tudo que não presta, exato momento está acontecendo isso no mundo inteiro. E você está aqui guardado, ouvindo a palavra de Deus, mas dê crédito e ouvido à voz da palavra do Senhor. Então, queridos, aqui é o conselho. A ordem do céu é que nós guardemos os conselhos e observar o conhecimento, irmãos. E aqui ele diz no versículo 3, dizendo: porque os lábios de uma mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Irmãos, vamos entender isso na luz da palavra. O que é uma mulher estranha? É uma mulher da vida, não tem a vida natural de um homem e mulher casado. É aquela que está sempre com um, com outro. É estranho para aquele, não é verdade, irmão? Então, quais são os lábios dessas mulheres estranhas? Que destilam favos de mel, são aquelas palavras amorosas, meu amor, e aqueles carinhos, que nunca viu o homem na vida dela, nunca viu o interesse de algum dinheiro, interesse de alguma coisa, então destila e traz aquilo para que o homem sinta e possa ter aquela sensação de uma realidade, mas na verdade é a morte que está se aproximando, igreja amada. E isso também é para o lado das irmãs, que levam cantadas de homens estranhos, glória a Deus, homens estranhos. E posso dizer mais, viu, irmãos? Dentro do povo de Deus, a qual o Senhor chamou na graça, existem homens estranhos, porque aqueles que guardam a palavra conhecem Cristo, aqueles que não guardam a palavra traz o pecado do mundo e quer jogar no meio de nós, e nós temos que estar vigilantes nisso também. Entendeu, meus irmãos e irmãs? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, nós temos que estar vigilantes
porque também está entrando mulheres, glória a Deus, nas alturas estranhas, como homens estranhos, vez de glorificarem a Deus, está de olho no corpo de uma santa de Deus e no corpo de um santo de Deus, ligações, tantas outras coisas, para ver se derruba. E aqui a palavra de Deus, ele já está dizendo, e vou repeti-lo para que vocês entendam, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, são palavras doces, meu amor, e aquilo como nós já falamos aqui, aquelas palavras que vai atraindo os ouvidos, vai mexendo no coração, criando os desejos, e, glória a Deus, carnais, e nós temos que fugir da aparência. Olha só o seu paladar, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. O que é o paladar? É os lábios, seus lábios. Os lábios é o beijo, irmãos, aquele beijo diferenciado, aquele beijo que não é natural, irmãos, e a pessoa é atraída. Estamos falando aqui, irmão, espiritualmente. Que todos aqui sejam espirituais para entender esta palavra, viu, irmãos? Porque se está aqui escrito aqui na palavra de Deus, ela tem que ser exortada na luz da palavra de Deus também. E bendito seja o nome do Senhor, quem é espiritual. Porque quem é carnal não vai entender e vai sair criticando, e é uma pena porque não tem luz de Deus. Mas quem tem luz de Deus está dando glória, louvor e dizendo, Senhor, graça te dou para o Senhor abrir a nossa mente, porque está cheio de pessoas estranhas a nossos redores, viu, meus amados irmãos? Então, o conselho da palavra estava explicando sobre essa mulher estranha e podemos dizer homem estranho também. Mas olha o final, no versículo 4, irmãos, o final é isso. Mas o seu fim, agora está se falando do final, da pessoa que se envolve com mulheres estranhas e também com homens estranhos. O final é um fim amargoso, como um absinto, agudo como uma espada de dois gumes. O que está dizendo aqui, irmãos? Está mostrando que esta mulher, ela tem palavras tão doces como favos de mel, seu beijo é tão suave como um azeite, mas só que, na realidade, ela te leva para a morte, ela te leva para a morte, e você é fatal, esta mulher é fatal, porque ela te derruba. Irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo, que nós vamos clamar o sangue de Jesus, e dizer, Senhor, cubra nós com teu sangue. Irmãos, que o Senhor, glória a Deus, que o Senhor Deus tenha misericórdia, irmãos, e que todos nós estejamos aqui. Mas alguém vai falar assim, Senhor, que palavra é essa, Senhor? Que palavra é essa que está vindo dessa forma? É porque Deus te ama e Ele está te alertando, porque essas coisas virão na vida de muitos. E nós temos que estar com a espada do Espírito Santo para que nós possamos, irmãos, nos guardar. Glória ao nome do Senhor. Meu Deus do céu, é só Deus para ter misericórdia, não é verdade? Então, veja, irmãos, essa mulher estranha, ela tem tudo isso, mas realmente ela é fatal. Esse homem estranho, ele é fatal. Igreja, vocês querem conselho da palavra de Deus? Não vai procurar casamento fora de um convívio cristão, fora da fé. Não faça isso. Muitos fizeram isso, estão com as suas vidas decepcionadas. Não, mas eu tenho certeza que eles vão congregar comigo, eles vão conhecer Jesus comigo. É mais provável você sair da presença de Deus do que eles vierem para a presença de Deus. Porque, primeiro, Deus ordena para nós estarmos na mesma comunhão, estar vivendo em comunhão com os irmãos. Entre a Irmandade tem filhos cristãos. Agora, quando nós procuramos fora, é uma pessoa idólatra, ele serve outro Deus, ou ela serve outro Deus. Olha, você está arrumando fogo para a cabeça. Aí alguém vai falar, mas então nós não podemos? Minha filha, a escolha, meu filho, é de você. Claro, a escolha é sua, mas essa não é a vontade de Deus. Porque todos os filhos, vocês lembram que até, se vocês lerem aqui, no Antigo Testamento, o povo de Deus, o Senhor advertiu para eles não casarem com mulheres estranhas, de outras nações. Eles tinham que conviver entre eles. Irmãos, era um povo escolhido de Deus, peculiar de Deus,
Hoje também nós somos o mesmo povo peculiar do nosso Senhor Jesus, escolhido de Deus, porque o Senhor já deixou a palavra dele, a Bíblia Sagrada, justamente ensinando a nós que todos esses que passaram por esses caminhos se deram mal, tiveram grande prejuízo. E vocês querem ter prejuízo? Não é mais fácil ser obediente, como aqui a palavra diz, guarde os meus conselhos e observe o conhecimento. E muitos de nós não queremos aquele desejo da carne, não, mas ele é bonito, ela é linda, eu não encontrei outra igual no meio do povo de Deus. Então, seus olhos é carnais e você pende para o carnal. Irmãos, nós precisamos olhar o espiritual. O que adianta ter uma mulher ou um marido bonito, um coração ruim, que não teme a Deus e que vai judiar de você? Por isso que Deus entrega o teu coração, os teus conselhos para Deus e deixa Ele, que Ele sabe colocar tudo. Por isso que o Senhor é nosso pastor, Ele cuida de uns mínimos detalhes das ovelhas dele. E aqui a palavra, o Senhor nos ensina, irmãos, como está escrito aqui, que o fim desta pessoa que se envolve com essa mulher estranha, ou o homem estranho, é amargoso. Muda. Muitos deixaram de servir a Deus, muitos perderam a alegria na vossa vida. O que era para ser abençoado, pegaram brasas vivas e pôs no seu próprio peito arrependimentos. E muitos desfazem os seus casamentos. Já entrou errado. Mas aqui está a palavra para ensinar. Se você verdadeiramente teme a Deus, tome decisões certas, guiada na palavra de Deus. O que está escrito aqui. Irmãos, olha, foi advertido. Aí ele diz assim, no versículo 5, os seus pés descem para a morte e os seus passos estão impregnados no inferno. Está vendo as pessoas que se aventuram com mulheres estranhas ou com homens estranhos? Está vendo, irmãos? Mulheres estranhas são aquelas mulheres sem pudor, são aquelas mulheres que estão na vida, infelizmente, se entregando às prostituições. Homens da mesma forma, que querem sair naquela noite, se aventurar com outras mulheres. Você é uma serva de Deus. Você é um servo de Deus, templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Fosse comprado por Deus e você é um templo do Espírito Santo. E está escrito numa outra parte, irmãos. Aqui, nesse mesmo Coríntios, se você ler um pouco os versos anteriores, aquele que se une com a meretriz, o seu corpo é igualzinho dela. Aqueles que se aventuram com essas pessoas, é como se estivesse casado com elas. Está se lambuzando no pecado. Pecado terrível. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas, irmãos, hoje vem esta palavra para que coloque, que cada um fique marido, casado, mulher casada. Não ponha os teus olhos em homens estranhos. Deus te deu um esposo, uma esposa. Os solteiros, confia no Senhor e aguarde. Casem dentro da família do Senhor, dos cristãos. Sirvam a Deus na mesma fé, que quando um estiver doente, ruim, o outro está lá orando por você. Mas aqueles que casam com os deuses diferentes, que servem deuses diferentes, idolatrias, aí você é mais provável, porque a própria palavra de Deus diz assim, olha só como o desobediente sofre, irmão. Ele sofre. É melhor andar no espírito que andar na carne. Olha só o que acontece. A própria Bíblia nos ensina que a mulher tem que estar sujeita ao seu marido. Aí a mulher vai e casa com um homem idólatra. E aí o homem fala, não quero que você mais congregue. Agora eu quero que você vá comigo na minha igreja. E você, como mulher, tem que ser obediente ao teu marido, porque isso está escrito na palavra. Mas você não quer ir na idolatria, porque também você vai ferir o Senhor Deus, vai trair ele na idolatria.
Está vendo o que é o preço da desobediência? É isso aí. Então, para evitar esse dissabor, não se atreva a se aventurar. Confie em Deus. Ande nas palavras do Senhor, como diz Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz que ilumina o meu caminho. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, tome cuidado o que você está fazendo, o que vai fazer, porque aqui está a palavra. Vamos ver o resultado daqueles que se aventuram com mulher estranha. Então, está aqui, ó. No versículo 5, repetindo, os seus pés descem para a morte e os seus passos estão impregnados no inferno. Olha o risco. Algum de vocês querem correr esse risco, irmão? Quem tem coragem de correr esse risco? Por causa de um homem bonito ou de uma mulher bonita e que são estranhos à fé de Cristo, à fé em Deus, que prefere outro tipo de Deus que não fala, que não anda, que não tem espírito. Como diz o Salmo, é de madeira, de prata, de ouro, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, só para se unir o corpo com ele, e depois disso vai ficar escrava para o resto da tua vida. E aqui para os solteiros que vão se aventurando com as mulheres aí fora, que diz que ninguém vê, cuidado, que Deus tem lá todo o memorial de Deus, todos os atos que nós fazemos na terra, está escrito para o dia do juízo. Ninguém escapará do dia do Senhor. Ninguém escapará. Aqueles que acham que conseguem enganar seu pai, sua mãe, se aventurar em outros lugares, pode ter certeza que você não escapa dos olhos de Deus. Cuidado, cuidado. Então, aqui no versículo 6, dizendo sobre a mulher estranha, para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes, jamais as conhece. Então, essas pessoas, irmãos, elas só andam erradas, não conhecem nem os seus caminhos direito. Um dia está bem, outro dia está de outro jeito, um dia está aqui, outro dia está em outro lugar, sempre na aventura, sempre na... Isso estamos falando da Bíblia Sagrada, falando sobre mulheres estranhas. Bem? Glória ao Senhor. Agora vem aqui uma advertência e diz assim, agora, filhos, olha que coisa linda. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvie das palavras da minha boca. Vocês estão dando ouvido à voz do Senhor? Hein, meus amados? Glória ao nome do Senhor. Não arreda, irmão. A nossa vereda tem que ser reta diante do Senhor Jesus. Temos que dar ouvido à voz da palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, não vamos desviar das palavras da boca do Senhor. O que está escrito aqui na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Aí, no versículo 8 diz, longe dela seja o teu caminho, não te chega à porta da sua casa. Quer dizer, fuja do mal e da aparência do mal. Não passa, seja longe da casa dessas pessoas. Não se aproxime com amizades, irmãos. Porque a amizade dessas pessoas é o interesse do teu corpo. Essas mulheres estranhas têm desejo de dormir. Ela quer. Mas o cristão, irmão, ele tem que se afastar da aparência do mal. Nós não estamos dizendo, amados irmãos, que nós vamos virar o rosto para as pessoas que estão nessas condições. Não, vamos anunciar o evangelho para ela e mostrar a verdade como a verdade está sendo mostrada para vocês. Mas se vier com a voz de sedução e querendo se aproximar, nós temos que fugir do mal. Vocês lembram como é que José venceu Satanás? Vocês lembram? Irmão, às vezes fugir é vencer ele, fugir do mal. Você lembra da mulher de Potifar? Aquela mulher pôs seus olhos em José. Ela desejava José, queria dormir com José. Então, ela aproveitava que o seu marido viajava a caças, as outras coisas, e ela provocava José. Até um dia que aquela mulher tão astuta, mulher estranha, desejando aquele corpo que é do servo de Deus, ela fez uma armadilha
Por isso que o Salmo 91, para aqueles que andam com o Senhor, está lá que o Senhor nos livra dos passarinheiros. Quantas armadilhas Deus desmanchou da nossa vida sem nós percebermos. E assim José, ele entrou, ela dispensou todos os escravos da casa, só estava ela e José. Você acha que ela estava bem vestida? Ou a roupa dela estava mais transparente? E está lá escrito que ela falou, José, deita-te comigo. José, não, como eu farei tal mal? José, irmão, estava longe dos seus pais. Aliás, o pai dele sabia que ele estava morto, porque os irmãos mentiram. Então, se ele não tivesse temor de Deus, ele fazia o que ele queria ali. Mas ele tinha um temor, mesmo que seu pai ensinou a ele temeu a Deus, porque ele sabe que isso é um mal gravíssimo diante dos olhos de Deus. Um adultério, porque se ele deitasse com aquela mulher, cometeria adultério, porque ela tem marido. Então, irmão, aquela mulher provavelmente, ela encostou seu corpo nele, e ela falou, deita comigo. Ele falou, não. Irmão, o que ele fez para vencer Satanás? Ele fugiu. Ela segurou nos vestidos dele, ele deixou os vestidos nas mãos dela, mas ele saiu da presença do mal, fugiu da aparência do mal. Irmãos, sabe que foi caluniado, foi preso, mas um dia Deus o exaltou. Aquela que mentiu foi envergonhada no país inteiro, sabia que era mentira, porque o homem de Deus, mulher de Deus, mesmo que for difamado, um dia Deus o exaltará, Deus a exaltará. E aquilo que todo mal que foi levantado será desmentido, não pela própria pessoa, mas pelo Deus que zela da vida de cada um de vocês. Então, queridos, aqui está o conselho para nós ficar longe do caminho dessas pessoas. Glória a Deus. E o Senhor, porque qual é o resultado de um adultério, irmão? Está aqui, de uma fornicação, qual é o resultado? Olha aqui, ó. Diz aqui no versículo 9, para que não des a outros a tua honra e não entregue aos cruéis os teus anos de vida. Nós temos a nossa honra. Se uma pessoa dessa cai numa imoralidade dessa, perde a sua honra e vai entregar os seus anos aos cruéis. São pessoas cruéis que farão chantagem e você vai ter a sua vida totalmente amarrada. Irmãos, e aí nós teremos um problema muito sério. Isso aqui se fala de um filho, se for insensato, um filho que não quer dar ouvido, ou uma filha que não queira dar ouvido à voz do Senhor, à voz de Deus. Aqui a palavra está sendo clara, irmãos. Por quê? Porque Deus conhece o que é uma desgraça o adultério, o que destrói. Deus sabe a gravidade disso. Por isso que ele manda esta palavra, para que você não caia numa situação dessa. Levanta a tua cabeça, sirva a Deus. E aos que caíram, corre para a misericórdia de Jesus, peça perdão, levanta-te em nome de Jesus. Mas as consequências não vão sair da tua vida. Porque se houver nascido uma criança de um adultério, não tem como voltar para o ventre. Já nasceu. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus, ande na palavra de Deus, seja fiel com o Senhor, você terá uma vida abençoada. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, não entrega a sua vida aos cruéis, irmãos, como está aqui escrito na palavra de Deus, tá bom? A sua autoridade, a sua força. Uma pessoa cruel, irmão, ela não mostra misericórdia. E vamos entregar nossa força para os cruéis? De forma nenhuma. E qual é o fim de tudo isso? Olha aqui, versículo 10. Para que não farte os estranhos o teu esforço. Por quê? Irmãos, hoje nós temos aí pessoas que têm filhos com outras pessoas, tem que pagar pensão, tem que pagar tanta coisa, que não farte aos estranhos o teu esforço. E todo o fruto do teu trabalho vai para uma casa alheia, que não é a casa da tua esposa, que não é a casa do teu esposo. Vai ter que mandar a tua benção para uma casa alheia. Está vendo o perigo de um adultério? Glória a Deus, né, amados? Glória ao nome do Senhor Jesus. E família sofrendo por causa de uma aventura que leva para a morte. Como está escrito aqui a palavra de Deus, que desce para a morte e os passos estão indo impregnados no inferno. Que o Senhor Jesus cobre todos nós com o sangue dele.
e que sejamos aqui ouvintes e praticantes da palavra de Deus, não só ouvinte. Eu creio que esta palavra, irmão, está vindo como uma espada de dois gumes que está tinindo os nossos ouvidos e corações. Até o pregador aqui está aqui diante do meu Senhor com muito cuidado, com respeito à voz e principalmente à autoridade de Jesus Cristo. Mas a verdade tem que ser pregada. A verdade tem que ser pregada. Porque o verdadeiro profeta, ele não prega só benção, ele prega repreensão, ele prega a benção, ele prega a vida eterna, ele prega o inferno também, as consequências do pecado. O verdadeiro profeta, o que é o profeta? Não é o profeta que fica profetizando a vida dos outros, o profeta que profetiza a palavra de Deus. Aqui é a palavra de Deus, igreja. O que nós estamos aqui ouvindo, irmãos, é a palavra de Deus, entendam isso. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, amados, não vamos entregar a consequência de adultério, é isso. Vai entregar tuas bênçãos para pessoas alheias. E você está destruindo a tua própria casa. O amor da tua vida que Deus entregou. Ou seja, a mulher também, o amor da tua vida que Deus entregou a um homem. Ou o homem, a mulher. Ame. Vamos ver mais o conselho de Deus. Versículo 11. Qual será o fim disso? Sabe, irmãos, quando o casal, né, quando são novos e fazem essas aventuras, elas não medem consequências porque são novos, têm força, vitalidade, né? Você sabe aonde que a consequência aperta? É na nossa velhice. É quando nós começamos a sentar o nosso corpo. Quando você já não tem mais aquele vigor, ou a mulher, o homem, que já entra, já que a palavra aqui é clara, e nós estamos num mundo, irmãos, cheio de informações, então nós precisamos ser claros também na palavra de Deus, com temor a Cristo, ao nosso Pai Celestial, e que seja também temor em todos nós, mas ela tem que ser clara. Quando a mulher entra na menopausa, o homem entra na andropausa, e que em uma certa idade já não tem aquela força mais sexualmente, vai se diminuindo tudo, aí vem os arrependimentos das loucuras que veio fazer na sua mocidade. Como diz o versículo 11 aqui, e no fim vem a gemer. No fim do quê? No fim da vida, a velhice. Agora vai gemer de dor, de remorso, né? No consumir da tua carne e do teu corpo. O que é consumir? A morte está chegando, a velhice está chegando, a doença está chegando. E todos que entram nesse mundo do adultério traz doenças gravíssimas, porque essa é a maldição. Não é que Deus o amaldiçoou, que Deus trouxe essa maldição. Não, irmão, Deus nunca amaldiçoou ninguém. A terra foi maldita por culpa de Adão, porque Adão permitiu... Senhor, glória a Deus. Glória ao Senhor. Caim, se vocês lerem aqui em Caim, irmãos, quando Deus fala com Caim, que está aqui escrito, e eu vou ler para vocês, para que eu, lendo aqui, eu não venha errar diante do meu Senhor, e nem diante de vocês, mas se vocês lerem no livro de Gênesis, aqui vai estar muito claro sobre aqui o Caim, o que Caim fez aqui, irmãos. Olha só a gravidade do primeiro homicídio. Vocês lembram aqui no capítulo 3, versículo 8, perdão, capítulo 4, versículo 8, olha só aqui o que Deus foi falar com Caim. E falou Caim com seu irmão Abel. Um pouco antes, perdão, eu quero mostrar aqui a consequência do pecado. Olha que Deus fala com ele aqui, ó. E Deus falou assim com ele, ó. Mas para Caim e para a sua oferta, versículo 5, não atentou, irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. O que aconteceu? Caim ofereceu uma oferta não pura para Deus. Abel já ofereceu uma oferta puríssima para Deus. Deus não atentou pela oferta de Caim, porque o coração dele não foi puro. Agora no versículo 6, olha o que aconteceu. Caim, no versículo 5, Caim fortemente... Ele irou-se, tomou uma ira no coração dele tão forte, e caiu o semblante dele. Quer dizer, ficou um homem triste, olhava no rosto dele de tristeza de ser rejeitado. Mas a ira dele não era com Deus, era com seu irmão Abel. Olha o que Deus vai falar para ele. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? Olha, Deus conhece o coração de um homem ou não conhece?
Conhece a mente de um homem ou não conhece? E por que descaiu-lhe o teu semblante? Olha o que Deus vai mostrar para Caim. Agora Deus vai mostrar o pecado e Caim vai fazer, mas ainda Deus deu chance para ele não fazer, para ele dominar. Se ele não dominar, vai ser maldito. Olha o que aconteceu. Versículo 7. Se bem fizeres, não é certo que será aceito, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Quer dizer, se faz o mal, o pecado já está à porta do coração dele. E sobre ti será o seu desejo. Quer dizer, em cima dele estará o desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, o desejo da ira para matar o seu irmão veio para ele, mas o Senhor está dizendo que sobre esse desejo ele deve dominar. E Caim dominou? Não dominou. Caim matou o seu irmão. Aqui depois, Deus fala para ele que ele acabou sendo amaldiçoado, dizendo que ele... Olha aqui, ó, no versículo 11, olha o que Deus fala para ele. E agora, maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. É Deus que amaldiçoou ele? De forma alguma, igreja. Deus só está falando que ele é maldito porque ele trouxe a maldição para ele. Porque ele matou o seu irmão. Deus avisou que o pecado estava na porta do coração dele, no pensamento dele. Mas era para ele dominar isso aí. Se ele dominar, ele não faria esse pecado. Como ele fez, ele ficou maldito. Então, quem adultera, comete esses pecados gravíssimos. Entendeu, irmãos? Então, essa é a maldição. Não que Deus te amaldiçoou um adúltero ou uma adúltera. Eles mesmos trouxeram brasa viva sobre vocês. Vocês estão entendendo isso? Então, amados, temos que tomar muito cuidado. Como Jesus não se fez maldito na cruz? Foi Deus que amaldiçoou ele? Não! Os pecados de cada um de vocês e do mundo inteiro foi tirado de nós para ele mesmo ser maldito. Ele carregou para ele. Ele tomou essa decisão de ser maldito para salvar a vida de cada um de vocês. Agora, olha a palavra aqui nos aconselhando para nos livrar desses pecados, para não ser maldito. Vocês estão entendendo, meus amados? Glória a Deus. Então, em Provérbios, no capítulo 11, aqui está bem claro, na sua velhice não venha gemer, e ao consumir da tua carne e do teu corpo. E no versículo 12 diz, então não digas, como eu odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. Isso é o que mais existe. Tem crente que não aceita a correção do Espírito Santo, não aceita a repreensão do Espírito Santo, da palavra de Deus, porque o Espírito Santo ama. Deus disse que ele corrige aquele que ele ama. O Senhor Jesus disse isso. Então, queridos, em nome de Jesus Cristo, vamos amar o Senhor Jesus, vamos levar a sério Cristo na nossa vida, meus amados. Eu sei que tem bastante irmãos aí que levam a sério, mas pode haver entre nós, ou aqueles que ainda vão ouvir a palavra, que não leva. Isso aqui é uma palavra de misericórdia. Você pode ver que isso aqui está mostrando para aqueles que querem errar mesmo, está aqui as consequências. Vamos ver no versículo 13 o que vai dizer mais aqui, né? Então, irmãos, olha, no versículo 11 é o resultado daquele que vai gemer no final da tua vida. É um preço muito caro. Entendeu? É caro. Nós vemos aqui no versículo 12 essa expressão, irmãos, da repreensão, né, de não ouvir, não escutar os conselhos, também vai custar caro para quem não ouve. Que ninguém está nem aí. Não, primeiro eu vou aproveitar o mundo, depois eu vou para Jesus Cristo. O Senhor quer ver a tua intenção. É isso que você quer? Quer ganhar os dois ao mesmo tempo? E diz, quem é limpo, limpa-se mais. Está em Apocalipse, capítulo 22. Quem é limpo, limpa-se mais. E quem é sujo, suja-se mais. Não tem como você se sujar e querer ser limpado assim. Não é você que toma essa decisão. Quem toma é Cristo. E Cristo vai tomar, olhando em cada coração, a fidelidade e a sinceridade. Não dos hipócritas. Querendo abraçar o prazer da carne e depois querer abraçar a graça de Jesus. Não. Se você ama Cristo, abandona este mundo de pecado e venha para Ele, e Ele te abraça. Mas se você quer abraçar primeiro o pecado,
E Deus sabendo que primeiro você ama mais o pecado do que a ele em segundo lugar, porque, irmãos, olha só, aquele que quer amar o mundo primeiro, esse ama mais o Deus desse século. Aí depois ele abandona o Deus desse século e quer se santificar com o Deus da eternidade. E alguém está achando que Deus aqui, me perdoa a expressão da palavra, mas vamos falar uma palavra, uma linguagem que todos possam entender, bem popular. Alguém acha que Deus é bobo? Ah, mas Deus é bonzinho. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Deus é misericordioso, mas ele não é bobo, viu? Ele é santo. Até os anjos que deixou as suas moradas, ele o colocou num abismo para o dia do juízo. E você vai ser o melhor aqui? O santinho que vai conseguir as coisas assim de uma hora para outra? Se aos anjos ele não perdoou, e ele vê em nós hipocrisia, ele vai perdoar os hipócritas? Toma cuidado. Que essa palavra faça você refletir, pedir perdão, e Jesus está com os braços abertos. Vamos começar a caminhar de novo? Vamos andar de volta? Conserta as suas veredas, em nome de Jesus. Ai, eu sou fraco. Não, não. Você era fraco. Porque aquele que dá ouvido à voz de Deus, ele cumpre aquela palavra que está em Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortaleceis no poder do Senhor. Quer dizer, é para nós ser forte em Cristo Jesus. Então nós não temos a desculpa de ser fraco, não. A Bíblia nos ensina a se fortalecer no poder do Senhor, do nosso Deus, e usar toda a armadura. E depois vem com a desculpinha que somos fracos. É verdade, nós sozinhos, sem Deus, somos fracos. Mas vocês têm Deus, eu tenho Deus. Então nós somos fortes naquele que nos deu a vida eterna. Andando com Ele e dentro dos caminhos dele. Vamos terminando aqui, irmão, olhando, versículo 13, ele diz assim, você vê que a mãe e o pai já deu o conselho, agora é o jovem, né? Ele falando deles, ó, eu não escutei a voz do que me ensinavam, nem os meus mestres inclinei os meus ouvidos. Tá vendo, irmãos? Deus preparou para nós a sua graça maravilhosa que é Cristo. Deus preparou servos de Deus, servas de Deus, pais. Existe alguém, irmãos, presta atenção, os filhos, honre o teu pai e tua mãe. O pai e a mãe não precisam ser doutores, eles não precisam ser mestres, ser doutorado, mas eles têm uma lição de vida de casal, temente a Deus. Se existe alguém melhor, não existe alguém melhor do que os teus próprios pais te ensinar a retidão dentro do temor de Deus. E muitos preferem, eu tenho qualquer dúvida, preferem mais procurar as redes sociais do que um servo de Deus, pai, uma mãe serva de Deus. As coisas estão mudando na igreja, mas bem-aventurados sois vós que estão na palavra de Deus. E aqui, o futuro é esse, o arrependimento. Quantos casais, irmãos, quantas pessoas que se aventuraram lá fora estão arrependidos hoje? Quantos? Que se pudesse voltar a sua vida, não pensava duas vezes para voltar. O problema é que não volta mais. O que está feito, está feito. Então, meu irmão, minha amada irmã, Igreja de Jesus, olha para agora ao teu redor. Deus na tua vida, Ele te limpou dos pecados, Ele deu para você, aos que são casados, deu esposo, deu esposa, deu uma família, deu um lar, deu condições, trabalho. Viva no poder da palavra de Deus, ande no amor. Não tenham briga entre casais, não procuram ter razões, porque o inimigo vai destruindo e depois vai colocando pessoas estranhas para estragar o vosso casamento. Ande no temor a Deus, sejamos submissos ao Senhor e respeitando o marido e respeitando a esposa, os dois se respeitando e vivemos em paz com Cristo Jesus. Se verdadeiramente vocês amam Deus, ame as vossas esposas e ame os vossos maridos e ame os vossos filhos. No versículo 14 diz assim, no meio da congregação e assembleia foi que eu me achei em quase todo mal. Agora aqui diz assim, ó,
Olha o que é a bênção, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Presta atenção aqui nessa palavra, irmãos. Olha, isso aqui foi tudo uma instrução da Bíblia Sagrada. Igreja, com toda sinceridade, vocês estão sendo instruídos por esta palavra ou não estão? Estão sendo instruídos pela palavra de Deus? É Deus. Eu também, louvado seja Deus, também estou sendo instruído por ela, porque eu sou ovelha igualzinho a vocês. E eu estou aqui na misericórdia de Deus pregando, mas também estou comendo junto com vocês, porque eu sou igualzinho a vocês. Eu tenho que orar, tenho que vigiar, tenho que estar igualzinho a vocês. Olha o versículo 15. Bebe a água da tua fonte. Esse já é um casal. Olha só, é um homem que ele já tem a sua fonte das correntes do teu poço. Então ele tem uma casa, tem uma fonte. Olha, derramar-se-ia as tuas fontes por fora e pelas ruas dos ribeiros das águas, seja para ti só e não para os estranhos contigo. Olha o conselho para aquele que casa, que tem uma casa abençoada, seu casamento, e está lá com a sua esposa. Essa água, esse alimento é para a tua casa, não é para os estranhos. Está entendendo? Você não vai dividir o pão de cada dia seu para pessoas alheias, com a aventura dos adultérios, porque não precisa. Você tem a esposa. Por isso que Deus deu a nós essa esposa e deu às esposas os seus maridos. Vida santa. Vocês terão relações sexuais dentro de um casamento abençoado por Deus. Nem o diabo pode acusar vocês, desde que tenham um relacionamento santo também. Vamos lá. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aqui, ele disse assim: seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. O que é a mulher da minha mocidade? O que é a mulher da tua mocidade? A mulher da tua mocidade é aquela primeira mulher que você casou. É aquela que você tem o seu primeiro marido aí. Esse é o marido da tua mocidade. Não é assim, irmãos? Nós não vamos crescendo, alguns casam com 18 anos, outros com uns 20, 21, não é o primeiro casamento dele, e diante de Deus tem que ser esse o primeiro, até a morte o separe, até o fim. Então, a palavra está dizendo que o casamento é um só. Claro, irmãos, vamos entender isso. Dentro da fidelidade com Deus, quando um dos cônjuges quebra essa fidelidade, aí entra ali Mateus capítulo 19, que Jesus disse que só se for por causa da prostituição, né? Porque quebrou a fidelidade ali, tá certo? Mas fora isso, incompatibilidade de gênero, não gosto desse, não amo aquele, isso não é desculpa para Deus. E a palavra do Senhor está deixando bem claro que bendito seja o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então, irmão, com aquela mulher que você casou da tua mocidade, ame até a morte. Mulher, o marido que você casou com a tua mocidade, esse teu marido que você tem, que é único, ame-o até a morte. Estejam unidos. Olha como Deus faz tudo perfeito, irmãos. Olha aqui, diz aqui o versículo 19. A mulher, como uma serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciam em todo o tempo, e pelo seu amor sejam atraídos perpetuamente. O que está dizendo essa palavra aqui no versículo 19, irmão? O que ele quer dizer com tudo isso? Ele está dizendo, irmão, que nós temos uma vida natural, sabe? Relacionamentos naturais de um homem casado, de uma mulher casada, que essa mulher é a esposa da tua juventude, é aquela primeira esposa, como nós deu a graça de ler aqui, do manancial, é a primeira, é aquela mulher amorosa, aquela mulher que você vai ter relações com ela todos os dias, que Deus te deu, ela é tua. E tem que entender que você é dela. Então, meu amado, você percebeu que a nossa vida é abençoada, a vida de um casal é abençoado por Deus, e aqui está, irmão, que esse amor está implicando em tudo, um amor sentimental, amor sexual, tudo isso está dentro, como diz aqui a palavra está clara, muito clara, irmãos, ela está como uma serva amorosa, uma gazela graciosa, o seu seio te sacia em todo o tempo, pelo seu amor seja atraído perpetuamente. Que amor é esse? É um amor sexual.
é o amor também, amor de marido e mulher, marital, de marido e mulher. Está vendo? É uma vida que Deus nos deu. Por que vai aventurar lá fora? Por que vai procurar estranhos lá fora? Se tem a benção na tua vida. Você acha que Deus, irmão, Deus é tão maravilhoso que Ele sabe as necessidades dos teus filhos em todas as áreas, inclusive dentro de um casamento. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmão, o que Deus está dando aqui para pregar é coisa séria. E que não haja nenhuma mente poluída nesse momento, mas que haja temor de Deus na luz da verdade, porque está escrito. Se está escrito, toda a palavra de Deus é divinamente inspirada pelo Espírito Santo, não está escrito isso? E se está aqui escrito, é para mostrar para nós que temos que andar na santidade, até no nosso viver. Quando você olhar para a tua esposa, naquele momento íntimo teu com ela, olha ela como tua mulher, tua esposa, ame-a de coração e de alma, e respeita, e da mesma forma a mulher com teu marido. Tenha respeito mútuo, e vivam felizes, alegre em tudo que vocês fazem. Porque o inimigo está roubando isso da vida de muitos casais, para que depois se aventuram lá fora com mulheres estranhas. Vigia a tua casa, irmão. Casado, vigia a tua casa. Casada, vigia a tua casa. Parem de briga. Deve ter casas aí que mulheres devem estar repudiadas. Dorme em outro quarto, ou o marido está colocado em outro quarto e são casados. Estão em pecado. Por que em pecado? Porque está pondo em risco um dos dois, na incontinência, Satanás tentá-los para cair no pecado. E aquele que está esperando que um caia, pode ter certeza que você faz parte desse pecado. Não vai ficar santinho, santinha para casar de novo, achando que Deus te deu liberdade, porque Ele conhece a intenção também, viu? Tem aqueles que têm intenção. Tomara que peca logo que eu estou livre para casar de novo. Vamos acertar isso em nome de Jesus, irmãos. Versículo 20. Por que, meu filho? Olha aqui, ó. Por que, o filho meu, te deixaria atrair por outra mulher e te abraçaria aos peitos de uma estranha? Veja, no versículo 19, Deus prepara uma esposa para o marido com uma serva amorosa, gazela graciosa, e os seus seios te saciam todo o tempo, pelo seu amor seja atraído perpetuamente. Qual é o amor? O amor sexual. O marido e mulher. Agora, no versículo 20, por que, filho meu, te deixaria atrair por uma outra mulher e te abraçaria aos peitos de uma estranha, sendo que tem a sua? Por que esse pecado? Para que vale a pena esse adultério? Sabe que isso pode levar à morte? Versículo 21. Eis que os caminhos do homem estão perante aos olhos do Senhor, e Ele pesa todas as suas veredas. Quer dizer, Deus está pesando todos os nossos caminhos. A igreja está entendendo isso, irmãos? Glória ao nome do Senhor Jesus. Se alguém acha que, você viu que lá no começo da palavra, Deus já deu para falar com nós aqui. Agora aqui ele está confirmando aqui pela própria Escritura, dizendo que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Então não adianta esconder as coisas não, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que de Deus ninguém esconde. O salmista Davi falou, se eu for nas profundezas, tu estás lá. Se eu me esconder na caverna, tu estás lá. Se eu subir ao céu, tu estás aí. Então, ou seja, não tem onde se esconder de Deus. E quando erram, o que nós devemos fazer? Confessa os seus pecados para com Cristo, para que haja perdão na tua vida. Mas consequência do pecado vem, viu, meu irmão? Isso aí, não vai pensando que vai escapando, não, que não escapa, não. Davi cometeu homicídio e cometeu adultério. Você viu a consequência dele? Nunca mais a espada apartou da vida dele, só teve guerra. Os filhos começaram a... Vocês viram lá, se for falar aqui, irmão, é tanta coisa que aconteceu. Um dos filhos, irmão, olha a gravidade de um pecado de adultério. O filho, tem um filho chamado Amon, que amou uma das filhas de Davi. Os dois são irmãos por parte de pai, de mãe diferente. Amon acabou forçou relação sexual com ela, que para nós nos dias de hoje é um estupro, vamos dizer assim, acabou estuprando a sua irmã.
O Absalão, que era irmão da parte de mãe e de pai dessa moça, matou seu irmão da parte de pai, porque abusou da sua irmã. Mais para frente, o seu irmão, o Absalão, se revolta com o pai, toma o trono do pai e acaba tendo relações sexuais com as mulheres de Davi, as concubinas de Davi. Olha a gravidade de um pecado que Davi fez, que ele também acabou recebendo. A nação inteira soube, mas lembra que ele falou que ele preferia cair nas mãos de Deus, porque ainda há misericórdia? Pois Deus ainda teve misericórdia. Irmão, para muitos que cometeram esses pecados gravíssimos, que preferem cair nas mãos de Deus, ainda há misericórdia, mas o preço é caro. Para que cair nesse erro se nós temos a benção de Deus? Por que aventurar com um corpo de 50, 60, 70 anos contra um corpo celestial digno de viver eternamente com Deus e Cristo Jesus no reino da glória? Para quê? Vamos ter consciência, amados. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, não esqueça nunca isso, que Deus está de olho em vocês. E está de olho em mim também. E está de olho em toda a humanidade. Ele conhece quem é justo, ele conhece quem é ímpio, ele conhece quem é falso, quem é verdadeiro, quem é limpo e quem é sujo. Por isso que ele está dizendo. Você vê que estranho, né, irmãos? Muito estranho. Presta atenção nisso. Lá em Apocalipse, que já foi dito aqui na palavra, ele falou, quem é limpo, limpa-se mais. E quem é sujo, suja-se mais. Veja isso que Deus está falando. Jesus falou. Irmão, Jesus poderia falar assim, ó, você que está sujo, procura limpar mais. Você que está limpo, santifica mais. Não, porque ele sabe, quem é sujo não quer vir para a limpeza. Ele quer aproveitar o gosto desta terra. Mas hoje, a palavra é só uma advertência. Só para abrir os olhos, para que nós não pecamos na presença de Deus. Agora vamos ver o resultado dos ímpios. Versículo 22. Quanto ao ímpio, a sua iniquidade o prenderão. Quer dizer, os seus pecados vai ser as cordas para prender ele. E com as suas cordas dos seus pecados será detido. E qual é o final de uma pessoa que está detido? Versículo 23. Ele morrerá. Morrerá como? No corpo? Não, vai morrer no inferno. Vai morrer lá no inferno. Mas não morre, o problema é que a alma não morre. É que, o que é morrer no inferno? É que ele vai estar separado de Deus. Lá no inferno não verão o Senhor, não terão a presença do Senhor. Estarão abandonados à sua sorte, onde um lago de enxofre que queima e o seu bicho não morre. Vocês podem ver isso, Apocalipse, capítulo 20 ali, vocês vão ver ali naqueles versículos, tá bem, irmãos? Então, querida igreja, em nome de Jesus Cristo, não afasta da palavra de Deus, não afasta dos conselhos, da doutrina do Senhor Jesus. Vamos manter as vestes brancas. Mas somos nós que temos que manter? Sim, Ele nos deu as vestes. E nós, para manter as vestes, não é nós que tomamos as decisões para ouvir a palavra de Deus, como o Senhor nos ensinou na oração, que Ele falou, Pai, santifica na verdade, a Tua palavra é a verdade. Nesse momento, nós não estamos sendo embranquecidos na palavra de Deus, nós não estamos sendo santificados na palavra de Deus, e nós não fomos purificados no sangue de Jesus. Então, é a palavra que nos ensina. Agora, se nós não der ouvido à palavra, é sinal que nós não damos ouvido à voz do Senhor. Mas se nós damos ouvido à palavra de Deus, nós vivemos com Ele. Os ímpios, o final vai ser a morte eterna, porque desavisadamente andou. E pelo excesso da sua loucura, acabou se perdendo. Quem anda na loucura se perde, irmão. A loucura, não estamos falando de loucura de uma pessoa que ela está com problema na mente, não. Loucura é aquele que quer se arriscar, sabendo do perigo que corre, mas se arrisca. É um louco. É uma loucura. É isso que o Senhor está ensinando. Irmão, diante de uma palavra tão poderosa dessa, quem seria louco de se atrever de procurar uma mulher estranha, um homem estranho na sua vida? Diante de um poder de uma palavra dessa, só tem que ser louco. Com todo respeito à nossa amada igreja, àqueles que vão ouvir, com respeito, mas nós temos que falar uma língua bem popular, que seja bem audível e entendido por todos, desde o mais pequeno até o mais doutorado da vida.
Quem teme ao Senhor será guardado por ele. Então, esta é a palavra, é o conselho de Deus para todos nós. Andamos na verdade. Vamos brilhar, igreja. Vamos frutificar, amados. Vamos amar mais a Jesus. Ele vai vir buscar a sua igreja. O nosso esposo está vindo buscar a igreja brevemente. E vai muito ser pego de surpresa. Mas vocês não estão dormindo. Vocês estão na luz da palavra. Glorificai ao Senhor. Sejam fiéis. Sejam firmes. E dê glória a Deus. Irmão, se alguém estiver num desses pecados aqui, corre para os pés do Senhor Jesus. Ainda dá tempo. Vai lá ler segunda epístola de João, capítulo 2, onde diz assim, João falava com a igreja, falava assim, meus filhinhos, eu vos digo que não pequem, mas se alguém pecar, nós temos um advogado justo para com Deus Pai, Jesus Cristo. No outro verso diz assim, ele é a apropriação dos nossos pecados e também do mundo. Está vendo, irmãos? Mas não pequem. Ande na retidão. Se houver alguma falha, o Senhor te ajudará. Mas não vai intencional, não. Porque, olha, irmão, diante desta palavra, quem é que tem coragem de buscar alguma coisa lá fora, hein? Tem que ser muito corajoso mesmo, né? Desobediente mesmo na palavra de Deus. Como disse aqui no começo. Inclina o teu ouvido à minha voz e ata em teu coração os meus conselhos. E tenha o conhecimento. Essa noite, vocês tiveram conhecimento da palavra de Deus ou não tiveram? Glória a Deus, né? Tiveram. Então, irmãos, guarda a palavra. Que o nome do nosso Deus seja eternamente louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, meu Senhor. Aleluia.